Oi, gente! Hoje nós vamos falar porque o Pai criou vasos de ira. A partir do momento que Adão e Eva, eles comeram a árvore do bem e do mal, que isso está em Gênesis 2:9, diz assim: da terra o Senhor Deus fez crescer todas as árvores que agradavam à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no 16 fala assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim tu poderás comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia que comeres, tu certamente morrerás. Então aqui nós vemos que o nosso Pai, ele ordenou que Adão e Eva não poderiam comer. Então ele fez um decreto. Então Deus deu a Adão uma ordem, uma liberdade e um limite. As liberdades que o nosso Pai concedia a Adão e Eva eram muito mais do que o excedia. Afinal, Adão tinha a liberdade de comer livremente todas as árvores, exceto uma. O único limite que o Pai colocou foi não comer a árvore do bem e do mal, o qual consideraria sabedoria divina. Ao comer o fruto proibido, significaria uma rejeição ao Pai, como uma fonte de sabedoria divina. Eles achavam que era para ter sabedoria, mas o castigo do Pai foi declarado de maneira bastante vigorosa: tu certamente morrerás. A morte chegaria para a humanidade após ele. Qual a morte o Pai estava advertindo? Não seria a morte física, mas ele seria rompido o cordão da vida. O pecado abalaria o relacionamento harmonioso entre Adão e o nosso Pai. A serpente, em Gênesis 3, do 4 ao 5, ela enganou a mulher, ela confundiu a mulher. A mulher foi distorcendo a palavra do nosso Pai, falando que eles estavam impedindo deles ficarem sábios, entendidos das coisas. Quando Adão viu que ela não morreu, ele também comeu. Então, quando a serpente viram que os olhos de ambos foram abertos e eles souberam, em vez de produzir capacidade de vida, o conhecimento trouxe um senso de imperfeição humana, medo e vergonha. Aí foi colocado uma punição nos ombros de cada um deles. E foi adicionado sofrimento de parto, e o homem teria que trabalhar. Então agora o ser humano, que ele só tem o arbítrio e tem o espinho na carne, que é o pecado. Então agora que eles não têm mais o corpo glorificado, que eles desceram aqui na terra, eles têm um corpo de carbono igual o nosso. Então, as nossas vidas são baseadas no Espírito. Qual o Espírito que habita em você? O Espírito do Pai ou o Espírito do Rassatã, de Satanás? Porque a partir desse momento, o nosso Pai, ele precisou criar vasos de ira e vasos de honra. Qual o motivo disso? Porque quem cria é o nosso Pai, o único que pode criar o bem e o mal. O nosso Pai é ruim porque ele criou gente má? Não, porque ele é justo. A partir do momento que Adão e Eva conheceram o bem e o mal, o Criador, pelas leis que ele próprio tinha decretado, ele deveria criar o bem e o mal. Pessoas más e pessoas boas, porque Satanás ganhou ali quando ele estava com Adão e Eva. Porque para conhecer o bem e o mal, você tem que ter pessoas que manifestam isso. Isso precisa ser manifestado.
Então ele precisou criar pessoas que representam o diabo, o mal, porque ele teve esse direito, ele conseguiu esse legado através do que Adão e Eva fez. Mas todo mundo estava condenado para o mal. Mas nós vimos com a graça como o Pai ele escolhe os seus filhos, os seus eleitos. E ele fez a graça porque ele tem a lei. E a lei foi quebrada e alguém tem que pagar. Então o seu filho veio através da graça. Porque o que ele fez por nós, que é o sacrifício, o novo pacto, para nós termos a salvação e nossa iniquidade ser justificada. Ele precisa salvar quem não tem prazer na iniquidade, no pecado. Então Satanás tem o direito de ter o dele, por causa desse acordo que foi quebrado. Então o Pai, ele é justo. O Pai podia falar, eu não vou fazer porque você citou Adão e Eva. Não, mas o Pai, ele é justo, ele é reto, ele cumpre o que ele promete. O nosso Pai, ele opera sobre leis e ele mesmo respeita a lei que ele cria. Então os ímpios, eles amam esse mundo, ama iniquidade e eles vão cada vez mais afundando sobre a iniquidade. Eles amam viver sem leis. É isso que eles foram criados para ser. Eles se deleitam nessas escolhas. A Bíblia mesmo fala que o Pai deixa eles serem entregues para a própria destruição. Então, se a pessoa gosta de beber, deleitos, maldade, violência, o Pai deixa eles irem até a última consequência. É isso que acontece com quem é vasos de ira. Porque Satanás, mesmo conhecendo toda a maldade, ele manifestou o mal na vida dele. Então, as pessoas não vão conseguir viver no reino, na Nova Jerusalém conosco, porque eles não gostam de coisas boas, elas não gostam de executar o bem. O pecado está no mundo, então o mundo tem que ter destruição. Satanás ganhou os direitos de ter pessoas ao seu lado ruins quando Adão e Eva escolheu comer a árvore do conhecimento do bem e mal. Como o nosso Pai sabe quem são seus, porque ele cria, ele conhece antes do ventre, ele amou Isaac e odiou Esaú no ventre. Então tudo está destinado pelo nosso Pai. Ele não consulta o futuro, ele mesmo já criou. Você não consegue crer só, você precisa da fé que é dada por ele. Então, essa fé, ela tem que vir com o nosso Pai. Ele te chama e te dá a fé. E os vasos de usa, ele usa sim. Nós fizemos um estudo aqui sobre o livre-arbítrio e nós vemos que o Pai endureceu o coração de Faraó. Que Faraó significa adoração ao Rei de Sol. Então, ele deixa as experiências boas e as experiências ruins vir sobre as nossas vidas, que acaba nos ensinando. Em Deuteronômio 19:30, Deus põe a vida e a morte para você escolher. E o que você tem que lembrar é que você não escolheu a crer. O Pai te chamou para crer. Quando o Pai quer que você faça alguma coisa, você tem que fazer. Jonas não quis ir para Nínive, então ele foi para dentro da baleia para ele se arrepender e fazer a vontade do nosso Pai. Então o Pai, ele é justo, ele é amoroso, ele tem paciência conosco, com os seus, com o seu povo, com os seus chamados, escolhidos, eleitos, salvos, que são a mesma coisa. A diferença é que cada um vai ter um galardão, mas todos nós vamos para o céu. Os vasos de ira, Deus criou para Satanás e Satanás tem o direito de dominar, porque Deus criou para ele. Lembre-se que neste mundo você terá aflição, mas tem de bom ânimo, porque Deus amou nós.
E o pai, ele já venceu, o filho também já venceu, porque o chamou, ele glorificou e justificou. Isso tá no passado, porque isso já foi feito. Eu quero que você pense nisso, nós falaremos mais sobre esse assunto na segunda-feira. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!